sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Fala Itaquera. E hoje nós estamos com um convidado que vai falar tudo para vocês sobre os bastidores da nossa Câmara Municipal, assim podemos dizer. Ele está no seu primeiro mandato, ele já foi coronel da PM aqui de São Paulo e é com muita honra que nós recebemos o Coronel Salles aqui, não é, Roger? Isso mesmo. Porque o assunto hoje vai verter para tudo quanto é lado, não é verdade, Coronel? Muito obrigada pela sua presença aqui no Fala Itaquera. A alegria é minha, Vanessa, Roger, a todos os amigos aqui que assistem o Fala Itaquera, a honra é minha. Estou bem entusiasmado, falava há pouco aqui, antes de nós começarmos, estou entusiasmadíssimo com a função de vereador, com a possibilidade da gente melhorar a vida das pessoas. Bastante trabalho, mas os resultados aparecem. Estou muito feliz. Roger, antes de você fazer a primeira pergunta, eu já vou lançar aqui um desafio na resposta do senhor. Como é comandar, acredito que a maior tropa de policiais do Brasil, enfim, e de repente agora o senhor está na Câmara Municipal, onde estão sobre os seus olhares uma população que é gigantesca, né? Quanto dá? Mais de 2 milhões? A cidade de São Paulo, 12 milhões. 12 milhões, né? 4 milhões e meio só Zona Leste. Só aqui na Zona Leste. Pois é, e aí? Eu sempre, quando me perguntam até, Coronel, é mais fácil ser o comandante-geral da Polícia Militar, com 90 mil homens e mulheres, com 18 mil viaturas, 30 helicópteros, um orçamento anual de 16 bilhões de reais. Poucas pessoas sabem, o orçamento da Polícia Militar do Estado de São Paulo é maior do que 11 estados do país. Então, o comandante-geral ele tem a responsabilidade gigantesca de administrar um orçamento maior do que 11 governadores. E ao lado desse gigantismo da instituição, vem diretamente proporcional aos desafios e às responsabilidades. Então, só que um outro olhar. Aqui, como vereador, a gente tem condição de atuar na prevenção primária, em especial na contribuição que o município pode dar para a cidade, na iluminação, numa educação melhor. Então, enquanto que na polícia nós atuávamos no efeito, a polícia, quando tudo deu errado, você chama a polícia. Quando o pátrio poder não deu certo, quando a educação não deu certo, e as pessoas confundem educação com escolarização. Escolarização é uma ferramenta da educação. Então, quando tudo deu errado, quando a educação deu errado, quando a sociedade, o apoio da família deu errado, quando tudo deu errado, aí vem o ciclo de persecução penal e o primeiro ator é a polícia. Então, e hoje, como vereador, a gente consegue atuar na causa. Por exemplo, eu faço parte da Comissão de Educação, Esportes e Cultura. Então, eu começo a estudar o conteúdo programático da educação infantil, da gente aumento de servidores, fala de iluminação, fala de infraestrutura. Hoje eu faço parte da Frente Parlamentar de Infraestrutura. Eu não sou engenheiro, não sou nada, mas vamos discutir mobilidade urbana, viadutos. Então, e você passa a estudar na melhoria da cidade. Quando a gente fala de segurança viária, semáforos, trânsito, mobilidade urbana, para que vocês vejam, das 5 horas da manhã até as 10 horas da manhã, da Zona Leste, sobre trilhos, sobre pneus, bicicleta, a pé, deslocam-se 2 milhões e meio de habitantes. E depois das 18 até a meia-noite, volta todo mundo para aqui, para a Zona Leste. Ou seja, é meio Uruguai
O Uruguai tem 5 milhões de habitantes. Meio Uruguai que vem de manhã e depois meio Uruguai que volta. Isso é uma loucura. É um desafio para você organizar a segurança pública, semáforos, educação, transporte. E o custo operacional, né? Porque Gigantesco. imagina o transporte, para transportar todo esse pessoal. Eu falo por Itaquera, né, Sim. o Salles? Você me permite Salles, falar é lógico. Né? É. Eu tô com ele, tava chamando ele só de vereador. Não, Aqui eu no já- bastidor, vereador, ele fala Salles, né? É só Salles. Eu já fui Marcelo, quando entrei na Academia do Barro Branco, virei Salles, e vereador, não, chame sim. como A quiser. responsabilidade é sua. Para mim, Coronel Salles. Licença. Então, Salles, e Itaquera tem essa situação, né? Sim. Aproveitando a pauta do Fala Itaquera, todo mundo atravessa, é um bairro dormitório, né? E é uma das brigas que nós temos, né? Eu vou até entrar numa pauta já do negócio do comércio, uma Sim. emenda que você colocou na lei, né? Do plano diretor, né? Exatamente. Na lei 17.975, em Isso. seu artigo 116. Que cria o Conselho Local do Comércio, né? Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso. O que nós poderíamos Nós ajudar Itaquera com Nós isso? tivemos um grande governador chamado Franco Montoro. Ele dizia que as pessoas não moram na União, elas não moram no Estado, elas moram no município, mais especificamente nos bairros. Então, sob esse olhar, nós temos que dar força nos bairros. Eu sempre falo que nós temos que criar um cinturão do bem. Então, as melhores iniciativas nos bairros. Por quê? Porque aqui que a gente estudou, aqui os nossos irmãos moram, os nossos amigos, a nossa escola. Então, o seu comércio, toda vez que você compra no comércio local, você está dando força para aquela região. Quando nós criamos, foi a primeira lei, e até deixo um abraço para os empreendedores aqui, a primeira lei que a gente conseguiu aprovar na Câmara foi a criação dos conselhos locais de comércio. O Conselho Local de Comércio, nós temos 32 subprefeituras na cidade de São Paulo. Então, cada subprefeitura terá o seu Conselho Local de Comércio, que será formado por comerciantes e também terá uma representação dos moradores da região, só que com membros natos. A Câmara dos Diretores Lojistas É um desses membros. é nato. Viva! CDL Itaquera. CDL. Parabéns, Roger. Parabéns. Mais uma demanda que o Salles traz para a CDL. É, Nós vamos abraçar porque é Parabéns. importante. é Parabéns. importante. É fundamental. Você precisa de diálogo. Eu adoro jornais de bairro. Ontem nós estivemos num evento da AJORB, né, da Associação dos Jornais de Bairro, que fazem um trabalho belíssimo de informar e da história da cidade. Se hoje você quiser saber detalhes do Tatuapé, você vai na Gazeta do Tatuapé. Você quer saber da história de Pinheiros? Você vai lá na Gazeta de Pinheiros com a Ana, para você saber até quando o rio não era retificado. Você quer saber um pouquinho da história de Itaquera? Vamos atrás do que escreveu o nosso querido Gutierrez, que é um ícone da região. Decano da mídia impressa. Exatamente, faz uma falta danada aqui. Deixo um abraço a todos os familiares, as pessoas que gostam do Gutierrez, e ele sempre presente, né? Ele está aqui presente. Então, qual que é o espírito do Conselho Local de Comércio? Essa primeira lei que a gente criou, para que a gente consiga dar força e vigor para os bairros. O comerciante, o empreendedor, na cidade de São Paulo, ele é responsável, Roger, Vanessa, amigas e amigos que nos assistem aqui, por 600 mil empregos diretos. Só que existe uma razão matemática. A cada emprego direto, nós temos 4 indiretos. Se você contratou um pizzaiolo, você tem 4 motoboys para entregar as pizzas. Sim. Você tem aquela pessoa do atendente lá do telefone. Sim. Então, veja você, nessa razão matemática, de cada emprego direto, você tem 4 indiretos, ou seja, 600 mil empregos diretos e 2 milhões e 400 mil indiretos. Nós estamos falando dos empreendedores, dos comerciantes na cidade de São Paulo, que dão 3 milhões de empregos numa cidade de 12 milhões de habitantes. Então é fundamental. Então o objetivo nosso é que esse segmento, composto pelos CDLs, pela Associação Comercial, pelas associações congêneres, como no centro de São Paulo, o Procentro, que eles possam levar
a voz do comerciante. E quem é o presidente desse conselho? O subprefeito. É uma ótima oportunidade. Subprefeito de cada subprefeitura. É mesmo? Será uma ótima oportunidade para que todos os comerciantes e empreendedores da região falem com o subprefeito e levem suas dores. Desde 1990 eu participo do CONSEG, dos Conselhos de Segurança, que são uma estrutura gigantesca e que tem uma história brilhante. E segue muito essa linha, né? Do CONSEG, o conselho também, né? Com membranato, etc. Exatamente, e tal, né? é muito parecido. Só que no CONSEG você até fala de segurança pública. Por quê? Porque você começa a levar problemas do comércio, problemas de zeladoria, que conversam com o fundamento do CONSEG, Sim. mas o comerciante, por exemplo, ele terá a possibilidade de, uma vez por mês, falar com o subprefeito. Por exemplo, ele tem um restaurante e tem um bueiro com problema, uma galeria na frente do seu comércio, um dentista. Como é que aquilo exalando um cheiro horroroso? E ele mexe com saúde, mexe com comida. Então, vai ser um ganha-ganha. A oportunidade do subprefeito ouvir e o grande fórum, a grande possibilidade do empreendedor falar para que a gente gere emprego. Emprego é segurança pública também. Agora, Coronel, o empreendedor, ele tem noção dessa importância dele dentro desse contexto territorial, que eu digo assim, de cada bairro, né? De que ele pode fazer a diferença e que ele pode acreditar no comércio local. Porque uma coisa é fato, o sonho de todo mundo é ir pro shopping. E acaba, não, vamos pro shopping, não sei o quê. E às vezes até, meu comércio é de rua, mas eu não vou investir, a vitrine não tá legal. Não é verdade, Roger? A gente tem essa situação eu acho do que até empreendedor, às vezes, não... O que o senhor acha? Até a entonação que você usou retrata um pouquinho, por vezes, de uma sensação que o empreendedor sente, por vezes, de abandono. Exatamente. O poder público, ele é um grande indutor de progresso. O poder público, ele não pode ser uma massa refratária das grandes iniciativas. Vou dar um exemplo. Hoje, se você quiser mexer na frente do seu comércio com a sua placa, o CADAM, você não paga mais. Por que isso? Porque nós temos que facilitar. Se eu quiser mexer à frente do meu açougue, à frente da minha padaria, melhorar, eu tenho que ter incentivo. O poder público não pode ser um entrave na vida das pessoas. Isso é fundamental. Então, eu sou um grande defensor. Então, a hora que eles enxergam num vereador, nesse caso específico, e tem outros excelentes vereadores com ótimas iniciativas também, o prefeito Ricardo Nunes, uma preocupação gigantesca. Mas, por exemplo, eu adoro... eu fui subprefeito do centro. Da Sé. A Sé, ela vem da Paulista até a Marginal Tietê e da Avenida Pacaembu até a Cruzeiro do Sul. Toda a região central. 450 mil pessoas moram ali e uma população flutuante de 2 milhões de pessoas. Então você tem 2 milhões e meio de pessoas dando descarga, jogando bituca de cigarro. E ali eu pude ter uma visão muito própria de que as estruturas públicas podem ajudar. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala de calçada, nós temos um plano emergencial de calçada, onde ela tem todos os parâmetros da comissão de acessibilidade, tem que ter piso podotátil, ela tem que ter uma angulação, tem que ter acessibilidade para as pessoas. Bom, eu sou um defensor, e quando eu estive com o Roger, com o doutor Quinteiro, deixa o nosso abraço, doutor Roberto, todos entusiastas aqui da Zona Leste, eu falava assim, a maior ministra da economia que eu conheci foi a minha mãe, a dona Isabel Maria Vieira Salles, porque ela já faleceu, mas ela fazia tudo com uma simplicidade, mas com uma efetividade. Em casa, por exemplo, a comida tinha plano de carreira. Então, na segunda era arroz, na terça era bolinho de arroz. Mas não faltava. Mas nunca faltou nada. É assim que o administrador público tem que administrar. Como a sua mãe administrou a sua casa. Você tem que gastar o que comporta a sua receita. A despesa não pode ultrapassar, mas tem que ter o mesmo carinho que a mãe tem, que só as mães têm. Sim.
Pai abandona, mãe não abandona. Mãe, eu sempre falo, e depois eu vou falar de um outro projeto que nós temos com relação à mãe, às famílias. Então, o que eu falo? O administrador público, ele quer mexer na calçada, ele coloca porcelanato lá na sua varanda, no seu apartamento. Aqui, o povo, ele quer efetividade, simplicidade. Eu faço uma metáfora muito rasa. Arroz, feijão e ovo, bem temperadinho, com uma saladinha, vai muito bem. Então é isso. Se a gente conseguir, ao invés de colocar aquele piso caro, querer fazer, que os administradores às vezes têm insights para fazer, fazer de cimento, escovado, uma vassoura de piaçava. Sabe onde é assim? Em Mendonça, na Argentina. Sim. Você não escorrega e a hora que, se você colocar um porcelanato, 1 ano depois ele está todo quebrado. Vem a empresa de luz, quebra. Vem a empresa telefônica, quebra. Vem a empresa de água, que eu não vou falar o nome, quebra. Em 1 ano está tudo arrebentado. Então, você fazer as coisas com simplicidade. Você gasta menos e faz mais. Vou dar um exemplo, Vanessa, amigas e amigos. Eu fui comandante-geral da Polícia Militar. Fui eu que troquei a cor das viaturas. Foi durante o meu comando. Por quê? Você vai para Nova York, a viatura é branca com adesivo. Você vai para Lisboa, a viatura é branca com adesivo. Você vai para Washington, a viatura é branca com adesivo. Você vai para Paris, a viatura é branca com adesivo. Por que que em São Paulo nós tínhamos que ter uma viatura pintura, pinta uma mapinha bonita, mas tem a pintura do mapinha de São Paulo estilizado vermelho, o mapinha cinza, o mapinha preto. O tampo, o capô cinza. Na hora que você compra, você gasta R$5.000 só a customização. Nós fizemos uma compra de 6.000 viaturas. Numa compra nós economizamos 30 milhões. E o que eu falei? Compra branca e coloca adesivo. Resolveu, mas tiraram muito sarro de mim. Coronel, foi polêmico na época. Foi polêmico. Sua viatura parece um táxi e tal. Só que nós economizamos, do dinheiro que a gente paga o ICMS, 30 milhões. Esse dinheiro não veio do céu. Na hora que você falou isso, o pessoal falou, tá linda as viaturas. Ficou linda, sabe? Tá ótimo, aprovado. Vamos para a próxima, né? Economia, isso. Da manutenção também, né? Você Porque quando ganha a na viatura compra, colidia, alguma coisa, tinha que todo o processo fazer também, tudo, demorava além do 35 preço. dias para voltar uma viatura. Não estar operacional, né? Isso é mais caro, às vezes, do que o valor do investido, né? Agora eu queria saber um pouquinho mais, Roger, do nosso coronel. Como que esse cinturão vai funcionar na prática? A sinergia de todos que sonham, que merecem e que requerem uma cidade melhor. Tudo que o servidor público fizer não é uma benesse que ele está fazendo, é uma obrigação. Bem Só diferente, que quando né? ele faz com vocação, com espírito público, as coisas fluem de um jeito. Eu, por exemplo, lá nós temos, cada vereador pode dirigir em emendas impositivas até R$5 milhões. Poxa, nós estamos aqui bem perto do Hospital Municipal do Tatuapé, que é uma das referências em queimados na cidade. Incrível o trabalho deles. Eu já fiz várias matérias lá. É maravilhoso. É uma coisa Hoje é dirigida pelo Dr. José Carlos Ingrunde, um grande médico vascular. Então você tem o Hospital das Clínicas como referência de queimados, o Hospital da Vila Penteado e o Hospital Municipal do Tatuapé na cidade de São Paulo. Também, né? O Sim, de Tatuapé trauma. Também, né? É um hospital de porta aberta, né? E o que eu falo? Nós enviamos lá R$600 mil de emenda parlamentar. E eu fui lá visitar. Então, mesas cirúrgicas para unidade de queimados, iluminação, todo tipo de equipamento. Mas o que mais me chamou a atenção, e aí eu me emocionei, e aí, Vanessa, Roger, amigos e amigas, você fala, puxa, que legal, tá dando certo. E quando eu vi os bercinhos aquecidos daquelas unidade neonatal, e você vê aqueles brasileirinhos pequenininhos dentro do equipamento que você dirigiu emenda. Aqui, por exemplo, na Vila Antonieta, fizemos indicação para reformar o UBS AMA. Na Moca, na Água Rasa ali, na Serra de Jairé, também a reforma, quase R$2,5 milhões. No Tatuapé, aqui na Santo Estevão, estamos trocando o telhado, fazendo sala de vacinação.
Aqui no Hospital Dia da Penha, no Centro de Reabilitação, também colocamos recursos que fazem um trabalho belíssimo com amputados, com surdos mudos. Então, é um universo, e aí eu sou cristão, e eu acredito que aquele menino que era office boy da Agilex Indústria Têxtil, aqui da Vila Antonieta, foi para a Academia do Barro Branco, foi tenente, capitão, major, coronel, comandante-geral da polícia, vereador. Então eu consigo fazer, a gente consegue melhorar a vida das pessoas. Então eu estou entusiasmado quando eu falo, e é emocionante. Quando eu vi esses berços da unidade neonatal, aqui no nosso Hospital do Tatuapé, Hospital Municipal, SUS, quem chegar é atendido. Então é maravilhoso. Na segurança pública, nós mandamos mais 500 mil para a Guarda Municipal, para reformar 10 bases comunitárias. Conseguimos fazer a sugestão de alterar a operação delegada para equiparar o mesmo valor do guarda municipal com o policial militar. Então hoje, ele poderá chegar até ganhar por dia de trabalho na operação delegada, no dia da folga, quase R$500. Então, é o bico oficial. É o chamado bico oficial. Só que sob comando. Se ele tiver um problema, for ferido, ele tem seguro de vida, ele está com uma cobertura. Toda a cobertura do Estado brasileiro. Então, assim, e tem tanta coisa na Comissão de Educação, quando a gente fala de educação infantil, muito bom. Salles, eu acho que assim, só uma coisa. Eu vejo o Salles, gestor. Você vê que ele falou da mãe. Eu acho que ele veio. A política veio depois. Ele veio o gestor primeiro. Eu sou um paulistano que gosta da cidade. Não, eu vou resumir tudo em uma palavra. Vamos ver. Vamos ver se ele vai concordar comigo ou não. Isso significa amor pelo que se faz. Sim, independente do que ele venha a fazer. Porque, gente, o olhar dele, os olhos dele estão brilhando. Ele está cheio de tudo que ele fala. E são, 10 meses? 10 meses, sim. Ele já fez tudo isso. E aqui a gente não está falando de rasgação de cera, não tem nada, não tem absolutamente nada a ver, né, Roger? A gente aqui, a gente é verdadeiro, a gente é pura emoção, a gente abre o nosso espaço para todo mundo. E assim, eu sinto uma coisa de realmente querer fazer o bem. Sim. Pelo que você está falando aqui, pelo que você já me falou antes. Por exemplo, antes da sua chegada, você estava no Hospital Santa Marcelina, lá no Itaim. É um hospital do governo do estado, mas a organização social das Irmãs Marcelinas fazem um trabalho, Irmã Dulce, belíssimo na cidade de São Paulo, é uma referência na cidade. E hoje... temos lá o Hospital Municipal, que também é administrado pelas Irmãs Marcelinas, em Cidade Tiradentes. Então eu fui lá verificar onde a gente pode apoiar. Eu sou do PSD, o meu partido, o secretário... É do Kassab. Exatamente, o presidente é o Gilberto Kassab, e o secretário de Saúde também é do nosso partido. Então eu fui lá, e eles pediram para que eu fosse dar uma olhada, para ver, se apresentar para o jogo, onde a gente ajuda, onde a gente melhora a vida das pessoas. Então, quando você faz isso, sem nenhum tipo de contrapartida, não tem nada disso, tem que votar em mim, não é nada disso. Pelo contrário, eu até brinco, você pede voto em ano par, em ano ímpar, é trabalho puro. Sim. É verdade. Você só fala de eleição em ano par. Fora disso, e no período, é o meu primeiro mandato, e você tem a experiência nossa de vida, seja como modesto office boy da Agilex Indústria Têxtil que eu fui, seja como tenente da polícia, como capitão, comandante de esquadrão, como subprefeito da Sé, onde a gente começa a entender a mecânica do município, toda essa dinâmica, mas com um objetivo, servir. Às vezes, se você olhar a origem etimológica do termo servir, é você estar pronto, é você ter aquela vibração, aquela vocação em fazer o melhor. Poxa, se a gente vai reformar uma praça, que seja melhor. Essa oportunidade que eu tive na Sé, por exemplo,
nós reformamos 50 praças sem fazer uma licitação, só com equipe própria. Ao invés de contratar uma empresa, às vezes quando a intervenção é muito grande, como nós estamos fazendo no Bom Parto, na Praça do Largo do Bom Parto, no Tatuapé, reforma, ou na né? Praça Kennedy, lá é recurso nosso de emenda, na entrada da Zona Leste, aí é muito grande. Agora, eu consegui reformar 50 praças em mutirão com a comunidade. Então eu comprava areia, comprava cimento, comprava pedra, comprava bloco. Uma vez fizeram um orçamento de um cachorródromo que custava 30 mil reais. Eu falei, não é possível, eu não vou pagar isso. Era tão pequeno. Não, coronel, tal. Eu falei, não vou pagar isso. Nós vamos fazer nós mesmos. E fizemos R$4.600. Olha que diferença. Uma boa economia, uma não? boa economia. E Olha aí só. eu tive exemplos na polícia. Quando, na época do Comando Geral, nós fizemos uma licitação internacional de compra de armas, tanto de fuzis como de pistolas, em 4 idiomas. Uma arma que tinha um custo médio, né, no Brasil de R$10 mil, a que ganhou, participou a Beretta, participou tantas empresas de nome, ganhou a Glock austríaca. Nós pagamos R$986, menos de 10% do valor. Então o Brasil tem jeito. É uma arma de extrema qualidade para quem é sim, que né, conhece. quem conhece. Sim. E o fuzil, nós compramos, o que ganhou foi um fuzil FN Scar, belga, que as forças especiais americanas utilizam. Então, hoje em São Paulo, no estado de São Paulo, os infratores da lei, os marginais, falo marginais porque vivem à margem da lei. Não tem nenhum tipo de conotação pejorativa a ninguém. Mas eles são marginais porque vivem à margem da lei. Hoje eles não têm arma melhor que a polícia. Então, compramos, por exemplo, tem .50, nós compramos uma metralhadora chamada Negev, que tem um poder de proteção da nossa tropa e da população à altura desse poder bélico. E isso tudo incidiu só em 2016 nós tivemos 643 explosões de caixa eletrônico. Em 2019, no estado de São Paulo, nós tivemos 10. Então, quando você tem uma polícia preparada, treinada, pronta, os infratores da lei, eles saem, foram para outros estados, mas nós conseguimos diminuir as explosões de caixa eletrônico. Serviço público, é isso. Agora, deixa eu falar uma coisa, só voltar. Ele citou Santa Marcelina, né? Sim. Eu acho importante a gente dar os nossos sentimentos para a irmã Sim. Maria Tereza Lorenzoni, que veio a falecer. Ela foi uma grande guerreira, lutou verdade, muito uma pela das região de Itaquera. Uma das tudo aquilo. idealizadoras, né? Então, nosso Uma sentimento perda, aqui do Foi. Grupo Desenvolve, Foi tá? uma A grande família perda. Santa Marcelina. E a Itaquera toda, que foi uma perda para todos. Foi. Isso. Uma perda irreparável. Verdade. Agora, eu vou fazer uma pergunta muito pessoal, se o senhor assim me permite. Lógico, estou aqui. Pra gente seguir a pauta, eu adoro fazer isso. Pra gente seguir a Servidor pauta. público, ele é transparente. Tanto é que você tem lá o seu imposto de renda aberto. É Ei, isso aí. é isso que a gente quer, transparência. Transparência total. O que significa vestir a farda da PM? Por que eu tô perguntando isso? Você serviu, né? Você comandou a PM de 2018 a 2020. Para o senhor chegar nesse nível máximo, que é o desejo, né, o anseio de qualquer pessoa que entra na corporação, é um longo caminho. Tem que estudar muito, tem que ter muita cabeça no lugar. Só que eu acho que no seu caso o coração, assim como muitos da corporação, bate mais forte, né? A vida, eu sou filho de policial, eu nasci no hospital da polícia, a polícia socorre o meu sustento desde o dia que nasci. Cruz Eu Azul? nasci no Hospital Cruz Azul, ali no Cambuci. Sim. Às vezes a gente dá uma olhada no retrovisor e vê o caminho que a gente percorreu. Eu faria tudo de novo. Eu sou o mais novo de 4 irmãos. Quando eu ingressei na academia, meu pai era cabo, aqui no Corpo de Bombeiros, aqui na Zona Leste, no Belém, na Celso Garcia. E eu fui trabalhar muito cedo, como todos os meus irmãos.
exceção feita da minha irmã do meio, a Meire, que é uma irmã especial, e aí a nossa causa pelas pessoas com deficiência, né? Porque aí depois queria que você falasse um pouco sobre o autismo. É Uma causa tem muita bem coisa, bonita que ele defende. é uma coisa que tem muito serviço para fazer. E eu sempre tive o sonho. Enquanto os meus amigos queriam, um queria ser engenheiro, o outro queria ser jogador de futebol, o outro queria ser químico. Eu falei, não, eu quero ser cadete da Polícia Militar. Mas o que é esse negócio de cadete? E a minha mãe, preocupadíssima, minha mãe evangélica, orava todos os dias por mim, dobrava os seus joelhos por mim todos os dias. Precisava orar mesmo, que não é fácil ser militar. E ela preocupada que eu não conseguisse entrar. Depois que eu ingressei, ela falou assim, o meu coração sangrava, porque era muito difícil. É muito difícil. É um concurso bem difícil. E nós conseguimos ingressar no Barro Branco. Aí fiquei 5 anos internato. Então, dos meus 17 anos aos meus 22, eu chegava domingo à noite e só saía sexta-feira. E se você tirasse menos que 4, você não saía em qualquer prova. Então se você tivesse tirado menos que 4 numa prova, você ficava 14 dias sem sair. E isso aconteceu comigo. Uma prova de francês. Francês, na Barro Branco? Nós tínhamos francês e inglês. Uma bela escola. Nossa. E aí eu fui para a cavalaria, para o regimento de cavalaria, uma das unidades mais antigas da polícia. É um trabalho belíssimo, um trabalho de ecoterapia que faz também, mas uma tremenda de uma unidade. Lá eu servi por 18 anos, atrás da rota ali. Mas nesse meio tempo eu servi na Justiça Militar, eu servi junto com o governador Mário Covas na segurança pessoal dele. Olha só, e depois no governo do Geraldo Alckmin, eu fui diretor de segurança, fui chefe de gabinete da Casa Militar. Dali eu saí para comandar a cavalaria, que foi minha primeira unidade. Nossa, eu fui comandante. Nossa. Aí depois eu fui comandar a Zona Oeste. Só que nesse meio tempo, nessa história, você falou de estudos, eu fui fazer faculdade, fui fazer direito aqui na Unixul, aqui na Zona Leste. São Miguel? Aqui no Anália Franco. Fui fazer o curso na Escola Superior de Guerra, de Gestão de Defesa, de Política e Estratégia. Fui fazer um mestrado profissional em Ciências Policiais e Ordem Pública. Fizemos o doutorado, fizemos viagens para o exterior. Então a polícia ela me deu condições de conhecer realidades no mundo. E quando fui comandante-geral, pude exercer isso da melhor forma possível. Então, um menino, filho do Cabo Salles, office boy da Gilex Indústria Têxtil, hoje era o comandante-geral da polícia que ele ingressou. Então, o dia a dia do policial militar, ninguém precisa dizer para mim, entendeu? Como é vida modesta, ter que levar marmita, e isso eu falo com muito orgulho. Só estudei em escola pública. Então, isso tudo te traz uma capacidade de enxergar, por exemplo, essa experiência como office boy, e eu me divertia, eu andava nesse centro, tudo novo, olhava assim, né? Girava a pasta. Jogava fliperama. Tempo bom, hein, Rosa? Fliperama, hein? Coisa boa. Isso nos trouxe uma experiência de vida. E eu fui uma dessas pessoas invisíveis. Então, às vezes, tinha situações que as pessoas chegavam, cumprimentavam todo mundo na empresa, e eu e a Dona Maria, que era a Dona Maria que fazia o café, já faleceu, uma senhora maravilhosa também, mas não só eu e ela que não éramos cumprimentados. E aí depois a gente foi estudar, um fenômeno que chama de invisibilidade social. Sim. Então, você não enxerga, você trata como se fosse um abajur. Então, isso me despertou uma capacidade de, em qualquer ambiente que eu chego, eu cumprimentar, agradecer. Então, isso foi nos dando uma possibilidade de enxergar. Ninguém é melhor que ninguém. A única diferença que nos move, que nos difere, que nos impõe, são os níveis de responsabilidade. Não há coronel sem o soldado. Sim. Não há general sem tropa. De que seria o Napoleão sem as suas tropas do exército francês? Então, é isso, é time, é sinergia, trabalhar junto, trabalhar com objetivo, incentivar, estimular, apoiar nas horas mais difíceis.
Então é isso, eu usar a farda que a gente utiliza não é uma benesse, é um sacerdócio, mas que eu faria tudo de novo. O ser humano, você vê, é um ser humano espetacular. Agora, a CDL tem o projeto do City Câmeras, Sim. que já está, a Sim. CDL vem comandando aí à frente aí de Organizando. outras Sempre entidades, junto com o junto poder com público. o poder público, com A a CONSEG. OAB, os CONSEGs, enfim. Como que o senhor vê essa iniciativa lá em Itaquera? Eu acho que é um exemplo para São Paulo. O CDL de Itaquera, os comerciantes, os empreendedores, os administradores, os moradores, quem mora, quem estuda, quem gosta de Itaquera, dá um exemplo para São Paulo. Porque não há sucesso no trabalho singular. O trabalho só é exitoso quando ele atinge o maior número de pessoas com esse espírito público e com esse alcance. Sim. Então eu acho que Itaquera, e aí aqui eu deixo um abraço fraterno a todos do CDL, Roger, Vanessa, vocês fazem um trabalho belíssimo. Por quê? Porque a hora que você consegue associar iniciativas como as tu consegue, como o das câmeras, quando você socializa as suas estruturas, você também socializa os benefícios que dali advirão. Entendeu? Então, é um ganha-ganha. Então, quando você está ao lado do seu companheiro, do comerciante que está ao seu lado, ele fica mais forte. Não é por acaso que o símbolo de Roma é aquele feixe de varas, unidos, fechados, circundados por uma tira de couro. Sozinho ele quebra, mas junto não quebra. Então, se você me permitir, Roger e Vanessa, eu falo isso. Itaquera dá um exemplo quando busca melhoria do serviço público, quando exige, não é uma benesse. Exatamente. Eu falei há pouco, eu tive a honra de trabalhar com o governador Mário Covas, que é apaixonado por Itaquera, com o padre Rosalvino, faz os mutirões, os asfaltamentos, e ele falava um negócio, ele falava, Salles, quem ouve mais erra menos. Então, você tem que ter a capacidade de ouvir. E outra coisa, o servidor público não pode ficar indignado com problema. Aquele que fica bravo quando alguém traz um problema, você está na profissão errada. Você é pago. As pessoas esperam que você resolva problemas. Exatamente. Uma vez eu tive uma senhora que foi na subprefeitura Sé e ela descascou um abacaxi em mim lá. Eu tinha assumido, não fazia muito tempo, mas eu deixei ela falar, e ela, ao final ela falou assim, coronel, o senhor toma algum remédio? Esculhambando o senhor, e o senhor não reclama. E eu falo, não, você tem razão. Uma das poucas coisas que você pode fazer é falar. E uma das grandes coisas que eu tenho que fazer é ouvir e tentar traduzir essa sua indignação em ação, que a gente mude esse cenário. São Paulo, e aí voltando para a área que eu milito há muitos anos, que a gente estudou, segurança pública, São Paulo tem menos homicídios que Nova York. Você sabia disso? Pode entrar lá no site da CNN, em números relativos por 100 mil habitantes. São Paulo tem menos homicídios que Fênix. São Paulo tem menos homicídio que Chicago. São Paulo tem menos homicídio que Miami. As pessoas vão lá para Miami, tal. Lá, por 100 mil habitantes, você tem mais chance de morrer. Por que às vezes a gente se sente inseguro aqui? É aí que entra o vereador. É quando você recupera uma praça, quando você pinta o banco, a iluminação, que nós zeladoria, zeladoria, prevenção primária. Nós da segurança pública trouxemos esse conceito de prevenção primária, e aqui nós devemos ter na qualificada audiência aqui do programa, do podcast, médicos ou servidores da saúde ou profissionais de saúde, enfermeiros, médicos. Nós trouxemos da saúde esse conceito de prevenção primária. Quando a gente fala na saúde de prevenção primária, nós estamos falando de Papa Nicolau, nós estamos falando de vacina, nós estamos falando de não ter vida sedentária, nós estamos falando de escovar os dentes. Nós trouxemos esse conceito para a segurança pública. Então, quando a gente fala de prevenção primária, a gente fala de iluminação,
de terrenos baldios murados, de limpeza, de zeladoria, de ordem urbana. Então, Verdade. você tem menos homicídio, mas você não se sente seguro, porque às vezes a iluminação é falha. Então, tem Você tanta pergunta coisa do para consegue, fazer. né? O consegue. Eu vou falar no nome do Dr. Quinteiro. Ah. O quanto que eu aprendo com ele, né? Ele é Nessa um ótimo questão. advogado e um brasileiro Eu de Sim, bom sei, o cheiro. itaquerense, assim, de coração. Eu chamo, só um parênteses, eu chamo o doutor, claro, com a permissão dele, Capitão Quinteiro, o xerife de não, Itaquera. Exatamente. O xerife de Ele Itaquera. tem todos os predicados de um bom Olha, xerife. E muita gente pergunta, né? Por que ele traz tantas demandas de iluminação, essas questões? Porque tem a ver com segurança. Exatamente, exatamente. né? Não, e eu vou mais além. Essa questão de segurança e essa questão da união de todos em prol de um objetivo maior, que é o bem-estar de todos, bem comum. fez com que a Força Tática Sim. fosse para o centro de Itaquera. E O que no o senhor tem a dizer trabalho sobre com a isso? comunidade, aquela companhia exemplo, está no centro, está ali disponível. Sim. As estruturas Já públicas. mudou ali. A Já. região. Já. mudou. Não, já. E agora vai inaugurar. Parece que está próxima a inauguração, vai mudar mais ainda, porque ainda não está presente, né? Funcional. Mas já mudou só Agora de. eu falo para vocês, eu imagino a tropa do 39º Batalhão ali vibrando, onde ele vê a comunidade que ele protege, que ele defende, também cuidando deles. Sim. Porque você está falando de um banheiro melhor, de uma estrutura Sim, melhor. sim. Quando vocês, se puderem, eu voltei dos Estados Unidos há 2 semanas e eles têm uma expressão, quando eles encontram militares, policiais, bombeiros, eles falam, eles agradecem pelo seu trabalho. Então, se a gente pudesse desenvolver isso, essa semana ainda eu irei na Avenida Paulista, lá o Consegue da Paulista, o Paulista Viva, eles vão fazer uma cerimônia em que nós iremos entregar para os comerciantes, e eu sou um entusiasta de grupo, de gente, de agrupamento de pessoas, umas placas para colocar nas lojas que eles produziram, a Sociedade Civil Organizada, a Associação Paulista Viva. Policial, aqui você é bem-vindo. Ah, que legal. Aqui. Muito bom. Então ele... Roger, Ótimo trabalho pra você. Nada se cria, tudo se copia. Gente, dá licença, porque a ideia foi ótima. Roger, por favor, vamos providenciar tudo aqui com a parceria do nosso Coronel. policial, porque ele está na rua 12 horas, da operação delegada, da força tática, do patrulhamento. Sim. Ele precisa ir ao banheiro, nós temos as nossas policiais moças. Então, que você consiga. Então, como é que você gostaria que a sua irmã, que a sua mãe, que a sua esposa fosse tratada, que o seu irmão, que o seu pai? Então, você está ali, ele está fazendo patrulhamento ali no centro naquele comercial. sol, naquela chuva, naquela garoa, naquele você vento, oferecer enfim. um copo de água, um café, poder ir ao banheiro, é isso. E aí você vai despertar naquele policial, naquela policial, os melhores sentimentos. Ele vai falar assim, puxa vida, eu estou trabalhando. Gentileza já, gentileza. Exatamente. Não, e se tá bom pra você, tá bom pra você, tá bom pra mim, tá bom pra todo mundo. Exatamente. Agora, se tá tudo ruim, tá ruim pra todo mundo. Exatamente. Ele falou um monte de coisa aqui. Olha atrás de você, Coronel. Esse Juntos é o lema. somos mais fortes. Esse é o Olha lema aí, da gente. CDL. Né? Então, é exatamente isso. Essa integração de todos, né? É poder público, é a sociedade civil organizada. A gente tem um Brasil melhor. A gente É melhor. verdade. O Brasil é Pra maravilhoso. todos, independente de qualquer coisa. Você vai, por exemplo, eu falei que eu fiz essa viagem há pouco, a saúde, por exemplo. A saúde é um negócio nos Estados Unidos. Ela é diferente daqui. Nós temos o SUS com todas as suas dificuldades. Mas ele hoje, assiste. Ele atende. É. Se você chegou no pronto-socorro, você é atendido. E lá também é. Mas tem vem a uma conta Vem. gigante que muita gente não consegue pagar, né? Exatamente. Principalmente se for É o estrangeiro. famoso seguro, né? Lá é o seguro, né? Por exemplo, a gente fez questão, estamos mandando recurso para unidades básicas de saúde, para os hospitais. Por quê? O SUS, ele tem que ser apoiado. A escola pública, eu sou um defensor da escola em tempo integral. Por exemplo, Isso nós vem temos... da polícia militar, né? Da escola, da academia, né? a gente... mas eu falo para você, eu agradeço demais a minha instituição, que me deu tudo. Eu falo, desde que eu nasci, é um trabalho belíssimo. Mas quando a gente fala de educação em tempo integral, nós estamos falando de uma educação com mais qualidade,
com uma carga horária melhor, para que você consiga desenvolver todo o currículo, para que você consiga ter um conteúdo programático à altura de escolas particulares, para que você consiga ter segurança alimentar, para que a criança chegue de manhã, tome café, estude, almoce, faça atividades no outro período ou de reforço escolar, atividades culturais, atividades esportivas, atividades lúdicas, jante e volte para casa. A Coreia, nos últimos 50 anos, ela fez uma mudança gigantesca. Eu tive a oportunidade de conversar com o cônsul da Coreia e eu falei, cônsul, qual foi a virada de chave? Ele falou, coronel, educação. Ele, o dono da Samsung, era companheiro de carteira do lado dele. Hoje ele é cônsul. Já foi cônsul em São Francisco. Hoje é em São Paulo. E o presidente da Samsung era companheiro de carteira no ensino médio dele. Fizeram o antigo colegial juntos. Uhum. Então, a base é tudo. A base é tudo. Se a gente quiser mudar, a gente vai Sim. ter a possibilidade, e principalmente na primeira infância. Então, quando a gente fala de 0 a 7 anos, é que a gente consiga as creches. Hoje em São Paulo, isso é um trabalho sem rasgação de seda, como você falou, do prefeito Ricardo Nunes e nosso saudoso prefeito Bruno Covas. Nós não temos uma criança sem vaga de creche. Nós temos na cidade de São Paulo quase 5.000 escolas. Então, se a gente puder reforçar, pagar o professor melhor, dar uma educação de tempo integral. Não adianta fazer tudo de uma vez. Sim. É um processo. A natureza não dá saltos. Sim. Mas a gente tem que, sabe? Não existe atalho. Não existe atalho. O atalho, ele... Exatamente, Roger, a melhor definição é essa. Eu acho que a gente tem que investir nisso. Eu estou entusiasmadíssimo, trabalhando para isso, vibrando para tentar devolver para São Paulo tudo que São Paulo fez por mim. Sabe? E agora, né, ele falando do nosso prefeito, o Ricardo Nunes, ele esteve recentemente em Itaquera, Sim. né, e está dando andamento a obras importantes que estavam paradas desde a 1.300 época obras em da curso Copa. hoje. Então, por exemplo, o corredor de Sim, ônibus, corredor que vai de fazer a ônibus. diferença Toda. depois de, O sei lá, BRT, né? exatamente. Não, tem o corredor, tem o corredor, BRT tem na Sim, o BRT, BRT também. e também BRT de tem Canduva. o Isso. terminal satélite Itaquera. Sim. Por que ele conseguiu tirar isso da frente? Eu, Te pergunto, eu, enquanto vereador. eu tive a oportunidade de trabalhar sob o comando do prefeito Ricardo Nunes. Eu sou de um partido que sou base de apoio ao prefeito Ricardo Nunes. Eu tenho um orgulho danado de trabalhar ao lado dele. É um homem que trabalha dia e noite. É um homem mesmo? que te liga meia-noite, quando eu fui subprefeito. Agora, nos temas importantes da cidade, nas votações, ele te liga. Coronel, preciso do apoio, a gente precisa fazer isso. Então, eu sou um fã do prefeito Ricardo Nunes e tenho muito orgulho de ter trabalhado ao lado dele. Agora, o prefeito Ricardo Nunes, ele tem uma característica muito importante. Ele é um trabalhador, um empreendedor. Ele teve uma criação, o pai dele ele é filho de portugueses, o pai dele é classe média alta, só que num dado momento da vida dele, a empresa do pai dele teve um problema muito grave. E aí ele teve que estudar na escola pública, eles perderam o plano de saúde, então o prefeito Ricardo Nunes, ele sabe o tamanho da régua daqueles que precisam de serviço público, aliado ao fato de ser um entusiasta em trabalhar. Ele faz com o coração. E foi vereador. E foi vereador 8 anos. E foi dono do jornal de bairro. Exatamente. Também. E tem Essa eu uma não sabia. tem uma força de trabalho. Então, eu acredito nele, eu acredito no trabalho dele, trabalho com muito orgulho como base do governo dele. Agora, ainda pegando foco Sou ali. fã dele. O Nunes está fazendo bastante Tá. coisa. Muita Tem que tirar coisa. o chapéu mesmo. Eu ele- gosto da gestão dele, assim. Não, isso e ele, assim, é uma opinião Tem pessoal. muita coisa a fazer. Sim. Sim. Não, mas Ninguém ele está falou em dizendo que Itaquera. está perfeito, Não, não. isso. Pelo contrário, nós temos que atravessar o Rubicão. Sim. Mas eu né, acho que ele como enxerga dizem. tudo. Por exemplo, o social, ele faz. Sim, a educação. Os shows, por exemplo, coisa que às vezes a pessoa fala, isso não dá valor. Dá sim, lógico, porque cultura. gera negócio, É lógico. gera Gestão, emprego, né? gera Tem que ter uma economia. visão holística. Então Isso. ele consegue enxergar um 360, e isso que eu acho interessante nele. Eu fiz essa pergunta pro prefeito quando ele esteve lá na obra social Dom Bosco e
e vou repeti-la para o senhor. O que falta para Itaquera e como você vê Itaquera hoje? Não foi nessa ordem exatamente, mas a intenção é essa. O próprio Ricardo Nunes falou, nós avançamos muito, mas nós ainda temos muito que avançar. Ou seja, ele é uma pessoa realista. Tipo, não é chegar aqui, a gente ainda não tem mais nada. Não, ele sabe que há muito a ser feito. Você quer uma mudança muito grande? Eu morei em São Mateus, nasci na Vila Antonieta, morei em São Mateus e na Penha há muito tempo. E uma coisa que está mudando. Antigamente, vocês são mais novos que eu, mas às vezes a gente ia para o centro da cidade e a gente falava assim, eu vou para a cidade. É verdade. É da nossa época também, viu? Eu vou para a cidade. E onde você é de São Mateus? Nossa! Você é de Itaquera. O quê? Sabe uma coisa que mudou? Nós temos orgulho de sermos de Itaquera, de São Mateus, da Vila Carrão, da Penha, do Itaim. É isso que nós temos que ter. O orgulho do Cangaíba. Esse é o da lema do Desenvolve. Exatamente. Itaquera, o orgulho de ser itaquerense. Da Zona Norte. Você é do Jaçanã? Sou do Jaçanã, sim. Entendeu? É isso. Então, eu acho que esse é o primeiro passo que a gente rompeu. E aí, criando estruturas nos bairros, para que a gente não tenha que ir, abre aspas, para a cidade. O centro é maravilhoso, eu sou um defensor do centro, mas você tem que reforçar as estruturas locais de comércio, de educação, de cultura, de segurança pública, tudo. A gente não pode ser como nós... Tem que ser ecossistemas. Exatamente. Descentralizados. Exatamente. O projeto S que está lá em frente ao metrô Itaquera vai ser sensacional. Exatamente. Você falou de cultura. Exatamente. Então você tem que tentar colocar o máximo de estruturas possíveis para que as pessoas elas consumam no bairro, mas elas possam sentir orgulho da sua origem. Vocês perceberam, quando eu falo que eu sou o menino da Zona Leste, que fui office boy, eu falo isso com um orgulho danado. É disso que nós temos que ter orgulho da nossa origem, da onde a gente mora, e a gente transformar nisso em força motriz para defender essas estruturas. Empoderamento do bairro. Exatamente. Melhorar a região, fazer daquele bairro um bairro melhor, levar grandes equipamentos. Você possa criar ali a sua família, porque a cidade de São Paulo é a cidade que nós escolhemos. É aqui que nós escolhemos para viver. O que é esse tapinha no meu braço, Roger? Tempo, né? A conversa tá tão boa. A conversa tá tão boa. Eu tenho mais duas perguntas. Duas perguntas importantes? Duas perguntas. Duas ordens aqui. E o senhor vai me liberar duas perguntas importantes. E eu vou importantes. dizer, Roger, aqui tá muito pouco esse tempo, não tô gostando. Aqui é igual a minha casa. As mulheres é que mandam. Não, você viu que eu não falei nada, eu já baixei a cabeça aqui. E a gente tem juízo, obedece. Eu já baixei a cabeça aqui e já nem falei mais nada. A Márcia, minha mulher, tá assistindo. Obrigada, Roger. Fique à vontade, fique à vontade. Se quiser fazer 10 perguntas pro Salles, fica tranquilo. O assessor dele vai ficar louco lá. Oi, assessor. Porque ele trabalha muito, isso é verdade. A gente acompanha o Instagram dele, é das 5 da manhã até final da noite trabalhando. Mas ele vai gostar da pergunta. Vai, então vamos lá. Eu queria que o senhor falasse sobre a frente parlamentar, sobre a vida contra as drogas, porque a gente está com uma situação bem emblemática, não só no centro da cidade, com a questão da Cracolândia, mas principalmente lá em Itaquera também, no metrô Itaquera. Nós até conversamos com a prefeitura a respeito, enfim. E também sobre o trabalho que o senhor tem com os autistas, né? Fala um pouquinho disso. Eu fiquei sabendo que é um projeto lindo. Você tinha razão, é bom ter feito essas perguntas. Eu sempre tenho razão, Roger. Fica tranquilo. Uma das primeiras medidas ao lado de duas pessoas brilhantes, que é a jornalista Isilda Alves, uma mulher que tem um trabalho belíssimo, prestação de serviço público, trabalhou na Jovem Pan há muito tempo, hoje está na Rádio Trianon, e o professor Pablo Roig, que é um grande psiquiatra que cuida muito do tratamento das pessoas em drogadição. Estimulados primeiro pelo cenário de em
em especial ali no centro de São Paulo, mas hoje nós temos ali perto do Corinthians, nós temos perto da Paulista, Sim. nós temos na Gastão Vidigal, na Zona Oeste, que são vulgarmente chamados de cracolândias, que é um nome horrível, assustador, eu não gosto de citar, mas é um problema latente. E por incrível que pareça, não se falava desse tema na Câmara Municipal. Até por esse papel e esse olhar de assistência social, de cuidar das pessoas e de segurança pública, nós fizemos uma proposta e foi aprovada à unanimidade. Eu tive apoio de todos os vereadores. Nós criamos a Frente Parlamentar pela Vida contra as Drogas, que é um fórum onde a gente vai falar com todo tipo de pessoa e todo tipo de pensamento com relação a gente procurar vencer esse drama das drogas, em especial nas grandes cidades. Não é uma peculiaridade da cidade de São Paulo. Como eu disse, se você for lá em Los Angeles, na Califórnia, em Las Vegas, em Hollywood, em São Francisco, no Canadá, aqui em São Paulo, você tem essas cenas de drogadição com opioides, essas drogas K, o crack. Então, você tem um trabalho gigantesco a ser feito. E nós criamos a Frente Parlamentar para que a gente consiga falar, por exemplo, com a segurança pública. Por quê? Você tem que prender o traficante. Você tem alguns eixos. Você tem o papel do poder público nisso. Você tem o papel da saúde, porque a Organização Mundial de Saúde classifica a dependência química como uma doença adquirida. Então, é um problema de saúde pública. É um problema também de acolhimento. Nós não podemos jogá-los ao mar. Esse é o problema posto. A Escola Estadual Moacir Campos, aqui na Rio das Pedras, investiu 11 anos em mim, naquele jovem, para que eu consiga dar solução para esse problema. Sim. Nós não podemos jogá-los ao mar. Nós temos que acolher essas pessoas e tratar dessas pessoas. E nós temos um outro eixo, que é a reinserção dessas pessoas na sociedade, seja pelo trabalho, seja pelo esporte, seja pela música, seja pela cultura, seja de maneira lúdica, seja com laboterapia. Então, o Brasil investiu na gente para que a gente agora, no auge do nosso vigor, para que a gente consiga dar solução para isso. Então, a Frente Parlamentar, ela fala muito disso. E nós já temos um produto em curso. E aqui vou dar um spoiler aqui com vocês. Exclusivo. É exclusivo. Exatamente. Já temos um produto que é o SOS Mãe, que será um aplicativo Que legal. que será colocado à disposição das famílias, das pessoas que estão em tratamento, que foram já para o Hospital Cantareira, que já voltaram, foram para o CAPS, foram encaminhados para o Cantareira ou para outros hospitais da rede, foram para as comunidades terapêuticas, voltaram, tem um termo que utiliza, estão limpos, né, em tratamento, mas ele é sempre um adicto, né? Ele tem que sempre lembrar disso. Mas a hora que ele volta para casa, para Itaquera, para São Mateus, para Vila Antonieta, para o Jaçanã, ele volta para o meio dele, para o meio, por vezes, que ele iniciou a drogadição dele. Tá. Então, você precisa ter uma estrutura para a família dessas pessoas. Então, o SOS Mãe, como eu disse, mãe não abandona, mãe não transige, mãe não esquece. Mãe é o guarda-chuva. É o guarda-chuva. Mas então, na verdade, é um aplicativo para os familiares dos dependentes químicos, para que ele tendo um surto psicótico, ele desaparecendo, a hora que para que ele consiga melhorar, fazer o atendimento, ele tenha a possibilidade, a mãe, por um aplicativo, de ter o apoio do poder público. E o autismo, nós temos a nossa, criamos a primeira conferência municipal do autismo, onde tivemos, foi num sábado, foi maravilhoso, foi uma possibilidade da gente poder atuar de maneira a acolher as famílias atípicas, as mães atípicas, os irmãos convencionais, onde nós trouxemos os melhores especialistas do Brasil para discutir, e não é a última, foi a primeira. Então,
esse é o objetivo, que a gente consiga abarcar o maior número de pessoas para que políticas públicas possam melhorar a vida das pessoas. Eu estou muito feliz e aproveito aqui a força dos microfones e dizer da alegria de poder estar aqui e de agradecer a oportunidade da gente falar um pouquinho da nossa São Paulo, em especial da nossa querida Itaquera. Salles, parabéns, meu amigo. Eu só posso agradecer, né, a presença, falou muito assuntos assim importantes para nós. Já estão me batendo essa simplicidade aqui, dele. Acaba. Esse jeito meio paz do interior, né? Assim, tranquilo, né? Tal, todo, mas um ótimo gestor, político que está mostrando muita atuação. Parabéns. Vamos ter, né, algumas conversas sobre Itaquera ainda, né, de demandas, para ver o que o Salles, vereador Salles, nesse caso, pode ajudar a gente, né? E é isso. Muito obrigado. Eu agradeço, Vanessa, as considerações finais. Já está tudo considerado. Suas palavras são as minhas palavras. Tá feito. Muito obrigada, Eu que agradeço. Obrigado, gente. Muito obrigado. Quer fazer alguma consideração final? Deixar um abraço a todos, dizer que São Paulo precisa da gente, de todos nós. Cada um, a dona de casa, o comerciante, o policial, o mecânico, o enfermeiro, o médico, todos nós somos brasileiros de São Paulo. A cidade precisa da gente, a cidade merece o nosso trabalho e a cidade requer a nossa atuação. Muito feliz. Muito obrigado. Gente, é isso aí. Adorei. Fui. Se inscreva no nosso canal, sigam as nossas redes sociais e é isso aí. Beleza, Roger? Fechou. Um grande abraço. Tchau, gente. Valeu. Tchau, gente. Um abraço.